Escutem hoje o que ele nos diz. Ele quem? Disse para quem? Por que hoje? Por que é tão urgente, tão necessário assim? Acompanhe, é uma breve reflexão nas palavras do salmista, Salmo 95, versículo 7. Bem, lá no Salmo não aparece o autor do mesmo. Mas quando eu leio Hebreus, capítulo 4, o autor, a carta aos Hebreus, ele diz que o autor deste Salmo 95 é Davi. E Davi disse essas palavras, ou escreveu essas palavras: escutem hoje o que ele diz. Olha o destaque do salmista, a palavra hoje. E a palavra hoje aqui no Salmo 95 aparece como sendo algo urgente, algo necessário, algo fundamental. E cada vez que a palavra de Deus usa a palavra hoje no sentido de urgência, ela o faz por cerca de 355 vezes. Escutem hoje o que ele nos diz. Aí completa o salmista: não sejam teimosos, não sejam de corações duros. Há pessoas que não conhecem a Bíblia, há pessoas que não são igreja, há pessoas que não foram e não são batizados. É verdade. E é uma triste realidade essa, não é verdade? Mas essa é a missão da igreja, ir atrás dessas pessoas, levar a palavra de Deus para essas pessoas. No entanto, querido amigo, querida amiga, há pessoas que são igreja, há pessoas que estão na igreja, há pessoas que quando elas nasceram, quando elas ainda bebês, os seus pais lhe providenciaram o meio para que elas fossem batizadas e assim fizessem parte da família de Deus. Mas essas pessoas, muitas delas, milhares delas, começaram a perder e começaram a ignorar a necessidade de ouvir. É aquele velho pensamento: semana que vem tem culto de novo, semana que vem nós vamos ter mais uma oportunidade. Que Deus conceda essa grande oportunidade para você. Que Deus conceda essa grande oportunidade para mim. Mas lembre-se de uma coisa: o amanhã pertence a Deus. É isso mesmo, o amanhã pertence a Deus. Por mais que Deus se ocupe sim da nossa agenda, porque Ele é o guarda de Israel, diz lá no Salmo 121. Por mais que Deus esteja ocupado da nossa agenda e quer nos proteger, quer nos guardar e nos amparar, por mais que em Deus a gente sabe que tem um amanhã, e esse amanhã é um amanhã eterno, a gente precisa entender uma coisa: Deus não vai alterar a agenda dele. E a agenda de Deus é de que Jesus vai voltar para julgar os vivos e os mortos. E Deus não vai alterar essa agenda só porque você precisa fechar um negócio, só porque você precisa tirar leite, só porque você precisa estudar, só porque você precisa ensaiar para a formatura, só porque isso ou porque aquilo. Querido amigo, querida amiga, o que de fato é urgente e necessário? O que de fato é urgente e necessário? É claro que trabalhar, estudar, ter momentos de lazer é necessário. Claro que sim. Tanto que o próprio Deus, ele enfatiza isso, ele deixa isso evidenciado nas páginas das Escrituras Sagradas. Aliás, ele nos deixou seis dias para isso. 6 dias. No entanto, querido amigo, querida amiga, a minha preocupação é que todas essas coisas, também necessárias, elas estão ocupando aquele tempo que deveria ser dedicado para aquilo que de fato é necessário e urgente. Escutem hoje o que ele nos diz. Eu sublinho, a palavra escutar é o sentido de crer. Bem, assim sendo, escutem hoje o que ele diz, creia no que ele diz. Ouça o apóstolo Paulo: portanto, a fé vem por ouvir a mensagem. Se eu não tenho mais tempo para escutar Deus na sua palavra, sabe, a minha fé, ela também vai se esvaindo. Eu corro o perigo de começar a ignorar a palavra de Deus e ser arrastado para outras crenças. Escutem hoje o que ele diz. Por 13 vezes na palavra de Deus aparece aquela expressão: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. 13 vezes ocorre essa expressão.
O povo de Deus é um povo guiado pela voz de Deus, é um povo guiado pelo comando de Deus. Como disse Jesus, as minhas ovelhas escutam a minha voz. As ovelhas de Jesus escutam a voz de Jesus, são guiadas por essa voz. Escutem hoje o que ele diz. Recordemos de Moisés. Moisés não fazia nada sem ouvir a voz de Deus, tanto que ele não entrou na terra prometida por ter ouvido a voz de Deus, mas ele bateu na rocha. Era para falar com a rocha, mas ele bateu na rocha. Olha só, o homem que não fazia nada sem ouvir a voz de Deus, mesmo tendo ouvido a voz de Deus, ele preferiu optar pelo seu sentimento, ele preferiu optar pela sua decisão. E por meio de Moisés, Deus disse assim: reúna esse povo na minha presença, para que escutem o que vou dizer, a fim de que aprendam a temer-me a vida inteira e assim ensinem os seus filhos. Escutem hoje o que ele diz. Deus tem palavras, e são palavras de vida. Quando Deus fala, algo novo acontece. Deus te abençoe. Um forte abraço, até uma próxima oportunidade, se Deus assim nos permitir. Tchau, tchau.